entender quais são os novos letramentos para esse mundo tão conectado, primeiro a gente precisa refletir sobre o que é ser alfabetizado em 2020. Na verdade, até mesmo a noção do que é um texto é uma coisa que vem mudando significativamente. Se antigamente a gente pensava em um texto como sendo letras impressas sobre uma página, hoje em dia um texto é uma série de uns e zeros que chegam rapidamente a qualquer lugar do mundo e podem carregar imagens, imagens em movimento, sons ou até mesmo textos. Para aprender sobre refugiados, por exemplo, a gente pode mergulhar na exploração de um mapa com uma linha do tempo interativo que vai mapeando para a gente a evolução dos fluxos migratórios entre países, ou a gente pode assistir um desenho animado criado em cima do depoimento real de uma criança num campo de refugiados, ou ainda a gente pode examinar uma coleção de fotografias de uma reportagem sobre os objetos que as crianças escolheram levar quando deixaram seus países de origem. E a gente precisa saber decodificar todas essas mensagens. Na verdade, o conceito de alfabetização é móvel. Ele muda à medida em que mudam as tecnologias e as formas de produção e circulação de informação na nossa sociedade. E como que a gente se informa? Isso também mudou bastante. Se até 1 ou 2 gerações atrás a gente se informava, basicamente, pela mão das grandes empresas de telecomunicação, que eram as únicas que tinham os meios tecnológicos e as condições econômicas de produzir e fazer circular uma quantidade de informações para um grande número de pessoas, seja através dos jornais, das emissoras de rádio e televisão ou até mesmo as editoras dos livros, hoje em dia a gente se informa através desse pequeno aparelho que quase todo mundo traz no bolso o tempo todo. E esse aparelhinho, que é o telefone celular, ele traz para a gente notícias, mensagens, tweets, inverdades, anúncios falsos, notícias não tão verdadeiras, anúncios não tão bem identificados, memes, posts e uma série de outras coisas. Na verdade, a gente passou de uma situação de escassez da informação, na qual a informação estava represada dentro de livros ou personificada na figura de um professor, por uma situação de abundância de informação. Buscar uma informação na internet é como se a gente estivesse tentando beber água de um hidrante que está aberto, jorrando, com uma pequena colherzinha de café. O pesquisador americano Aviv Ovadia, da Universidade de Colômbia, inventou essa expressão infocalipse now, para descrever a crise da desinformação. Infocalipse é essa situação de hiperabundância de informação, sendo que nem toda ela é confiável. Ela é proveniente de muitos lugares, de muitos atores, com intenções diferentes e nem sempre claramente identificadas. E como é que a gente lida com toda essa informação? Será que a gente pode passar a vida correndo atrás do que é falso e do que é verdadeiro? Ora, existem agências de verificação, de fact-checking, muito competentes, é uma vertente do jornalismo que fazem esse trabalho muito necessário. Mas nós, leitores, cidadãos, não podemos ficar fazendo isso o tempo todo, porque é um pouco como correr atrás de enxugar gelo, né? A gente vai verificar uma informação e outras inverídicas vão aparecer. E, na verdade, não existe só o que é falso e o que é verdadeiro. Existem muitas coisas entre falso e verdadeiro que podem nos confundir e que dependem da nossa habilidade de ler corretamente esse ambiente. Então, não se trata aqui exatamente de formar um exército de fact-checkers, e sim uma geração de leitores e produtores de informação mais conscientes. E como é que a gente pode, então, ajudar os jovens a filtrar, a ler criticamente e a dar sentido a esse enorme fluxo de informações que nos cerca o tempo todo? Como é que a gente pode dar voz a esses jovens e promover as habilidades necessárias para que eles possam se expressar em várias linguagens, dominando não só a técnica da escrita nas várias linguagens, como também a habilidade de construir um argumento e apresentar corretamente o que você quer falar de maneira criativa e ética, e aprendendo com isso e atuando nas suas comunidades, tendo voz para impactar positivamente a sociedade, né? E como que a gente pode, então, utilizar a tecnologia para participar da sociedade de forma ética, promovendo empatia, reconhecendo e respeitando diversas vozes e combatendo o discurso de ódio? Tudo isso é reconhecido pela BNCC,
que colocou em várias das suas competências gerais as habilidades midiáticas. A quarta competência, por exemplo, trata da comunicação, que é utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Assim como a quinta competência, que trata da cultura digital, ou seja, saber compreender, utilizar e criar tecnologias de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética para as diversas práticas sociais. O Educamídia é o programa que foi criado pelo Instituto Palavra Aberta para lidar com isso tudo, para capacitar e engajar a sociedade nesse processo de educação midiática dos jovens e desenvolvendo as suas habilidades de leitura crítica das informações, produção ativa de conteúdos e participação responsável na sociedade. A gente faz isso através de 3 pilares essenciais, que são as habilidades envolvidas em ler, escrever e participar do ambiente informacional da nossa sociedade. A educação midiática é essencial para garantir a equidade no acesso à informação, porque não se trata apenas de garantir o acesso às mensagens, o acesso ao ambiente digital, mas sim de garantir que, uma vez nesse ambiente, as pessoas possam ter uma boa qualidade de experiência no seu uso, sabendo identificar as coisas corretamente, sabendo se expressar e saber participar de forma ética, de modo a encontrar as oportunidades e as informações que você precisa para construir conhecimento e avançar na sociedade. A educação midiática também é necessária para a inclusão digital e a prática da cidadania plena, porque o excesso da informação não se traduz necessariamente em conhecimento. A gente precisa das habilidades para poder construir conhecimento a partir dessa hiperabundância de informação. A gente precisa dessas habilidades para poder passar da presença digital, da mera presença digital, à verdadeira fluência digital, que consiste em entender o funcionamento do ambiente, encontrar e conhecer novas ferramentas à medida em que a gente precisa delas. Nesse cenário todo, a gente entende, então, que a educação midiática é central para a construção de uma cidadania plena. E a gente fica com essa frase da Anne Longfield, da Comissão de Infância do Reino Unido: dê às crianças e jovens resiliência, informação e poder, oferecendo assim para eles a internet como um lugar em que eles podem ser cidadãos e não apenas usuários. É isso que a gente quer construir com a educação midiática.